Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje são 25 de outubro de 2016. Meu nome é Daniel Nigri e hoje teremos uma aula das que eu considero mais importantes também. Eu acabo sempre falando isso, mas hoje nós iremos aprender a calcular o risco da carteira que nós temos, o risco das ações que nós compramos. Nesse momento atual que a bolsa está subindo, às vezes as pessoas focam muito no retorno e esquecem de analisar o risco. E o que acaba acontecendo? Enquanto as ações estão subindo, a pessoa vai ficando feliz, porque ela vai conseguindo os retornos esperados e às vezes até acima do que ela espera. E às vezes vai comprando ativos de risco, e quando a gente vai ver, o mercado tem uma correção e corrige muito mais nesses ativos, tá? Que deram um retorno maior. Então hoje a gente vai aprender a calcular como ter uma carteira que vai estar bem balanceada entre risco e retorno, para que a gente não tenha surpresas desagradáveis. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer a coleta de dados. Quais dados? A gente vai coletar os dados das empresas, tá? As empresas que a gente quiser. Imagina você, querido ouvinte, que tenha lá umas 5 ou 6 ações na tua carteira de investimento. Você vai coletar o dessas empresas, entendeu? E calcular os retornos diários. Os retornos diários é quanto ela subiu a cada dia. Eu aqui no nosso exemplo, tá? Isso aqui é só o início da planilha. Eu peguei de 21 de 10 de 2016 até 1º de janeiro de 2014. Foram 696 dias úteis nesse período e que eu botei no Excel, né, o preço de cada ativo que a gente vai calcular e aqui a variação do índice Bovespa, a variação de cada uma das empresas dia a dia. Bom, hoje o nosso assunto vai acabar tratando muito de estatística, tá? Quem não tiver familiarizado com estatística, eu peço para que veja o vídeo várias vezes até se familiarizar, vai fazendo aos poucos, decora no início e depois vai pegando a forma correta de se fazer. Então a gente vai fazer agora a média, tá? Seria a média dos retornos aqui, ó, a média desses retornos aqui, a média do Ibovespa, é somar tudo e dividir por, no caso, 696. É a mesma coisa para o ativo Itaúsa 4, mesmo para o Fibria 3, para o Copel 3 e para o Minas 5. E a soma das variâncias dos retornos diários. Vamos lá. Primeiro, a média aritmética do retorno dos ativos, eu acabei já explicando. Aqui, ó, a média do Ibovespa tá, deu 0,047% ao dia e os outros deram essas médias. O único aqui que deu média negativa, tá, que no caso caiu nesses últimos 2 anos e alguma coisa, desde 1º de janeiro de 2014, foi Uzi Minas, menos 0,076% ao dia. Engraçado que 0,05% ao dia é quanto está rendendo o CDI, né? Então você vê que de todas essas empresas aqui, só Itaúsa, por exemplo, bateu o CDI nesses últimos 2 anos e meio. E calculando a soma da variância dos retornos dos ativos. O que é a variância dos retornos dos ativos? A variância, ela é o seguinte, a gente tem aqui a média e a gente tem aqui o retorno a cada dia. Então vamos ver, o Ibovespa ele teve 0,047% de média. Nesse primeiro dia ele teve 0,42, então a gente faz 0,42 menos a média ao quadrado de cada um dos dias. Entendeu? No Excel é rapidinho, é só você botar a fórmula em cada um e vai. Aí depois você vai ter um resultado aqui de tudo isso ao quadrado e aí você vai somar todos esses valores. Somando todos esses valores é a soma das variâncias que está aqui. A gente vê que a menor variância, como normalmente é
é a do próprio índice Bovespa, e as outras variâncias aqui estão em ordem crescente. Você vê como a variância de Usiminas é bem alta, 1,42. A gente vai ver que ela é uma empresa que tem maior risco por causa disso. E até se a gente olhar aqui nos retornos dela, a gente vê que aqui estão os maiores números. Ó, a gente tem aqui um retorno de 10% em um dia, um retorno caindo 7% em outro, caindo 4% em outro, aí sobe 7% em outro, ó, só, entendeu? Já nas outras a gente não vai ver números tão altos. E isso é que causa uma variância grande, um desvio padrão grande, como a gente vai ver, e um risco maior. Vamos lá, variância e desvio padrão. Até agora a gente viu a soma das variâncias, tá? Então, para a gente pegar a variância, a gente vai dividir a soma, que foi o que a gente fez no outro, pelo número de dias utilizados na amostra. No nosso exemplo, foram 696 dias. Então, a gente vai chegar nesses valores, que é a divisão desses números aqui por 696. A mesma coisa, obviamente, vai estar de novo na ordem crescente e Usiminas com valor bem maior do que os demais. 3 vezes maior do que esse, 8 vezes maior do que o índice. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada desses números de cima. E o desvio padrão ele é interessante porque quando a gente vê em estatística, a gente pega uma curva normal, a gente sabe que 3 desvios padrões para cima ou para baixo, a gente tem 95% dos valores. Então, a gente sabe que 95% dos valores do Ibovespa vão estar em torno de entre 4,5% e menos 4,5%, de Itaúsa entre 6% e menos 6%. Então, já é um dado aqui interessante para a gente. Agora a gente vai começar a entrar na parte de risco mesmo, né? Como é que a gente vai usar isso em nosso benefício? A gente vai sair um pouco agora já da estatística e já vai entrar na bolsa de valores. A gente vai falar sobre a correlação de ativos. O que é a correlação de ativos? É assim, a gente compara o ativo, por exemplo, Itaúsa com um índice. E dependendo do número que der na correlação entre menos 1 e 1, a gente descobre se eles se correlacionam ou não. Ou seja, se o índice subir, esse ativo sobe também ou não. Se o índice cair, se esse ativo cai também ou não, ou vice-versa. Então vamos lá. Quanto mais próximo a 1, maior a correlação entre os ativos. Ou no caso que a gente está estudando, entre o ativo e o índice. Então quer dizer, quanto mais próximo a 1, se você vir o Ibovespa subindo, quer dizer que aquele ativo teu deve estar subindo, tem muita chance de estar subindo. Se o ativo que você tem uma correlação perto de menos 1 e você vê que o Ibovespa está subindo, é muito provável que esse ativo que você tenha esteja caindo. Normalmente a correlação inversa do Ibovespa é com o dólar. E quanto mais próximo a zero, mostra uma ausência de correlação. Quer dizer que você não vai saber se o índice está subindo. Você olhando o índice, você não vai saber se o seu ativo está subindo ou caindo se ele tiver uma correlação próxima a zero. A correlação ela é calculada da seguinte forma: a covariância entre ativo e o índice, que você também consegue fazer no Excel fácil ou numa calculadora financeira, dividido pelo desvio padrão do ativo vezes o desvio padrão do índice. Então aqui a gente tem a correlação do Ibovespa com o Itaúsa, deu 0,85, bem próximo de 1. Correlação entre Ibovespa e Copel 0,57, eu ainda considero aqui em cima. Correlação Ibovespa e Usiminas já não é tão correlacionado, 0,47. E correlação Ibovespa e Fibria
Deu até um pouco negativo, mas deu bem próximo de zero. Então vai mostrar uma ausência de correlação. A gente vai ver no gráfico como isso é claro, tá? Aqui no caso não tem nenhuma que seja, nenhuma dessas empresas é o contrário do índice. Eu imaginava que Fibria ia dar contrário ao índice, mas deu muito pouco, deu muito mais próximo da ausência de correlação do que correlação inversa. Essas empresas que têm a correlação inversa ou que têm ausência de correlação, elas são muito boas para fazer hedge, ou seja, para você proteger a carteira se você tiver se tiver muito alto esse índice beta aqui. Vamos dar uma olhada agora, acabei me adiantando. O índice beta, ele é calculando, dividindo-se o valor da covariância pela variância do índice, no caso do índice Ibovespa. A gente está falando da Bolsa de Valores de São Paulo. Então a gente tem que o beta divide a covariância pela variância do índice. O beta é uma medida de risco. Se o beta for maior que 1, representa um investimento de maior risco, ideal para o período de alta nas bolsas, que é o período que a gente está agora. Eu imagino que esse período ainda vai durar muito tempo, eu já expliquei isso em alguns vídeos anteriores, como os tendência para o Ibovespa, parte 1 e parte 2. Então, eu tenho transformado a minha carteira em ações que tenham o beta ou muito próximo de 1 ou maiores que 1. Então, outro dia me mandaram um e-mail, eu falei assim, poxa, vendi Taesa e vendi Energias do Brasil. Você acha ruim essas empresas? Eu falei, não acho ruim essas empresas, mas elas eram defensivas, elas eram para aquele período anterior que eu precisava de uma carteira mais defensiva. Agora que a bolsa está subindo e que existe uma nova visão, uma nova perspectiva de futuro, eu preciso ter um beta maior do que 1 para eu conseguir, além do que o Ibovespa vai subir, eu consiga um aumento adicional a isso. Então a gente vai jogando com a carteira. Cada período da economia a gente usa uma estratégia diferente. Se o beta for menor que 1, representa um investimento mais conservador, que era o que estava acontecendo antes, tá? Na minha carteira, quando eu tinha muitas empresas de energia elétrica, ideal para períodos de baixa nas bolsas, tá? Que não é o caso agora. Então, quer dizer, você pode até ter uma ou outra ação que tenha um beta menor que 1, para que a gente diminua o risco da tua carteira, mas não vale a pena botar várias empresas com esse perfil aqui, porque no longo prazo provavelmente ela vai subir menos do que o índice. Então você não vai surfar a onda toda do Ibovespa. E se o beta for negativo, indica que o ativo caminha na direção contrária do mercado. É ideal para fazer hedge da carteira. Hedge é proteção, tá? Sempre que eu falar hedge é proteção. Então, por exemplo, se você tiver um beta muito alto, às vezes vale a pena você comprar um pouco de dólar na tua carteira, que tem um beta negativo. Vale a pena você pegar um beta daquele zero, igual Fibria, e botar na tua carteira. Entendeu? Uma pessoa que tem muita empresa com beta muito positivo. Então, vamos ver como é que funciona o beta. Beta de 1,5, por exemplo. Se o Ibovespa subir 10%, por exemplo, em um mês, o ativo espera-se que ele vai subir 15% nesse mesmo mês, porque o beta dele é 1,5. Se o beta for 0,5% e nesse mês o Ibovespa subir 10%, a gente espera que o ativo suba só 5%. E a mesma coisa vale ao contrário também. Se cair o Ibovespa 10%, a gente espera que esse vai cair 15%. É por isso que a gente fala do risco dele. Quer dizer, ele tem uma chance de subir muito, mas tem uma chance de cair muito. É aquele caso daquele desvio padrão lá da Uzi Minas, que era bem maior do que os outros. Faz com que a ação possa subir muito ou possa cair muito. Vamos ver agora uns exemplos de beta e dispersão.
ITSA 4 contra a Ibovespa. Aqui a gente tem a reta de regressão linear. Esse valor aqui, o coeficiente angular, é o beta, tá? Então o beta de Itaúsa é 1,1278, é ligeiramente acima de 1. Esse R2 é o quadrado da correlação, o que mostra que o ativo Itaúsa é muito correlacionado com o Ibovespa. Normalmente os ativos que têm mais peso no índice Ibovespa, eles acabam sendo mais correlacionados, porque são eles que puxam o índice. Aqui a gente vê que Itaúsa, que era aquela que tinha o menor desvio padrão, ela só teve um dia nos últimos 696 que ela subiu mais de 10%. E ela não teve nenhum dia que ela caiu mais de 10%, uns poucos que caiu abaixo de 5%. Por isso que eu falo que é uma empresa que, além de pagar mais do que o mercado, do que o Ibovespa está subindo, porque tem 1,12, ela ainda é extremamente conservadora, que é difícil você perder muito nela, mesmo em períodos de baixo. Já os Minas contra Bovespa, olha só, tem um beta de 1,34, ela é pouco correlacionada com o índice porque ela tem muitos valores aqui, ó, dispersos. Ó, ela teve dia de ter subido mais de 30%, quando o índice subiu 5%, mas também teve um dia que, por exemplo, subiu mais de 20% e o índice caiu. Teve outros dias aqui, ó, que caíram mais de 10%, vários dias. Tá? Então, aquele desvio padrão alto significa isso, que você está disposto a correr mais risco nela. Por isso que o beta dela é mais alto. Você está disposto a tentar ganhar 30% em um dia, mas também está disposto a perder 15%, 16%, 17% em outro. Se você aplicar num ativo dessa forma. Eu não estou falando que nenhum deles é ruim, não. Tá? Estou falando só que a gente tem que saber dosar e balancear isso. Nem para a gente ter uma carteira tão conservadora e nem para ter uma carteira tão arrojada. A Fibria, que é o exemplo de ausência de correlação, é isso aqui. Olha só, tem dia que Fibria subiu quase 10% e o índice caiu 4%. Tem dia que Fibria caiu mais de 10% e o índice subiu 5%. Mas também tem dia que Fibria subiu aqui 6% e o índice subiu 5%. Então, quer dizer, existe uma ausência de correlação aqui. Você, se o índice estiver subindo, você não pode dizer que Fibria está subindo. Você não tem como saber isso. E Copel, que tem um beta um pouco menor que 1, tá? A mesma coisa, bem parecido. A gente vê aqui os pontos todos dos 696 dias. A gente vê que o beta dela é 0,9391. E como é que a gente calcula o beta da carteira de vocês, tá? Eu queria ver se vocês conseguiam fazer e calcular o beta da carteira de vocês, para vocês verem se a carteira de vocês é conservadora, ou seja, o beta está abaixo de 1, ou se a carteira de vocês é uma carteira mais arrojada, que está com beta maior do que 1. Se o beta de vocês estiver acima de 1,3, eu aconselho vocês a dar uma repensada na carteira. O beta da carteira é a soma dos betas individuais ponderados pelo peso de cada um na carteira. É uma média ponderada simples. Então vamos supor que nessas empresas que a gente analisou, eu tenho uma carteira que Itaúsa 40%, Copel 30%, Usiminas 20% e Fibria 10%. Aí você pega a média ponderada de cada um, tá? Ó, soma dos betas individuais, soma todas e vai descobrir que o beta dessa carteira é 1,00. Quer dizer, ele está exatamente igual ao índice. Quando você vai num banco e você tem um fundo de ações que ele diz que ele espera que o Ibovespa, espera que esse fundo renda igual ao Ibovespa, não existe ação do Ibovespa, né? Então, o que que acontece? Eles fazem uma carteira em que o beta seja assim, ó, próximo de 1. Porque dessa forma, ele espera que aquela carteira vai render muito próximo ao índice. Se o índice subir 5%, ela vai subir 5%. Se o índice cair 5%, ela vai cair 5%. É dessa forma que os gestores de risco fazem as carteiras desses fundos.
Agora, vamos tirar aqui o RED, tá? A Fibria, que é uma ação que tem o beta de ausência de correlação. Vamos botar só as outras três para a gente ver como que sobe o risco. Ó, o beta da carteira já subiu para 1,13. Então, quer dizer, se a gente tem uma carteira que estiver talvez acima de 1,30, vale a pena a gente pensar em botar um ativo que tenha um beta ou baixo, tá, conservador, ou fazer uma proteção com algum outro índice que esteja negativo, ou um outro ativo mesmo, como o dólar, por exemplo, que eu falei há pouco tempo. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham visto como é importante a gente gerir o risco. Nesse momento de alta, como eu falei antes, é muito possível que a carteira de muita gente esteja subindo, mas dá uma olhada no gerenciamento de risco, porque esse retorno, às vezes, ele pode ir embora em poucos dias se a gente não olhar, se a gente pegar só ativos com risco elevado. A gente viu ali no caso de Usiminas que teve dias que ela caiu mais de 10%, assim como teve dias que subiu mais de 30%. Então, se a tua carteira tem muitos ativos dessa forma, eu acho que vale a pena tomar um pouco de cuidado e perceber isso, entendeu? Calcular esse risco que vocês estão tendo. Eu queria agradecer a todos pela presença aí, por estar acompanhando o canal. Estou vendo que o canal está crescendo mais a cada dia que passa. E queria aproveitar e pedir para vocês se inscreverem, compartilharem e avisarem os amigos. Muito obrigado e boa tarde.